Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane, eu sou professora de ciências e vim conversar com vocês um pouquinho sobre o PET 2, PET volume 2 de ciências. Aqui na semana 1, né? Na semana 1 do PET 2, a gente vai falar sobre o solo, tá? Sobre as características do solo. Então, o que é o solo? O que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra solo? Você pensa no lugar onde você pisa? Você pensa no lugar onde sua casa está construída? Ou talvez onde são plantados os alimentos? Se você pensa desta forma, você está correto, porque o solo é isso mesmo, tá? Só que o solo não é só isso. Né? O solo ele apresenta outras características. E uma coisa que nós podemos dizer é que sem o solo não existiria vida na Terra como nós a conhecemos. Né? É imprescindível a presença, a existência de um solo para que haja a vida. Então, vocês já viram nas aulas anteriores, já acompanhou nas aulas anteriores, como que o solo é formado, né? O solo, a gente pode dizer, assim, rapidamente, né, fazendo uma revisão bem rápida, que o solo, ele é formado a partir da transformação de uma rocha, né? A rocha sofreu o intemperismo, que é a ação do sol, do vento, da chuva, e essa rocha se transformou num solo. Então a gente pode dizer, a grosso modo, que o solo é uma rocha moída, é uma rocha desintegrada, né? Uma rocha em pequenas partículas. Então, esse solo ele vai variar de local para local, ele vai variar de acordo com o clima típico de uma determinada região, ele vai variar de acordo com a rocha que deu origem a esse solo, mas todos os solos têm dois componentes básicos, que são os materiais orgânicos e os materiais inorgânicos. Que são materiais orgânicos? Nós poderíamos dizer assim, de forma bem rápida, que a matéria orgânica é aquela que veio, que derivou de um outro ser vivo, como, por exemplo, folhas em decomposição, seres vivos em decomposição, fungos, bactérias, micro-organismos. Todos eles estão presentes no solo. Então, eles formam a parte orgânica do solo. E o que formaria a parte inorgânica do solo? Né? A parte inorgânica é a água, o ar e os minerais. Tá? Você sabia que existe água e ar no solo? Ou você achou que o solo era feito só de poeira? Né? Então a gente pode dizer que o solo ele é formado por partículas minerais, por partículas orgânicas, mais água, mais ar. Né? E essas partículas orgânicas a gente também pode chamá-las de humus. Tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente o que é o humus, mas no geral a gente pode chamar de humus. Tá bom? E o solo, foi formado, e ele é formado a todo momento, porém, com o passar de muito tempo, né? Leva muito tempo para a formação de um solo, questão de milhares de anos, tá? Vamos acompanhar aqui na imagem, veja bem. Aqui, ó, a gente tem um esboço, da formação do solo. Vocês vejam aqui, ó, aqui a gente tem uma rocha que é chamada aqui de rocha nua, que é a rocha original. Essa rocha nua, com o passar do tempo, vamos pensar assim, num vulcão. O vulcão entrou em erupção, a lava desceu, cobriu toda uma área. E vamos pensar que aí então a gente está começando um solo novo, tá? Não vamos voltar lá no início da formação do planeta, não. Vamos pensar num vulcão. Então, o vulcão entrou em erupção e
arrasou com toda uma área e a lava cobriu toda aquela área. Quando a lava resfria e solidifica, né, ela dá origem a uma rocha. Como é que é o nome dessa rocha? Rocha magmática, né? Essa rocha, acompanhe aqui com o cursor, com o passar do tempo, ela começa a ser habitada por líquens e musgos. O que são líquens? Né? Os líquens são uma associação entre algas e fungos. E esses líquens, eles têm a característica de que quando eles chegam num solo que não tinha nada, eles começam a decompor esse solo. Então, depois de um certo momento, a passar de um certo tempo, esse solo começa a acumular, essa rocha começa a acumular matéria orgânica da decomposição que foi feita pelos líquens. E esse solo começa, então, a ficar propício para que outros seres vivos venham a habitá-lo. É o que está acontecendo aqui, ó, no segundo quadradinho aqui, ó. Aí, depois de um certo tempo, começa a aparecer ervas e pequenos arbustos. Como é que essas ervas aparecem aí, né? Do nada? Não, né? O vento carrega semente, as aves carregam sementes, outros seres vivos carregam essas sementes, e essas sementes vão ficando por ali, elas encontram condições adequadas, começam a brotar, e aí elas começam a fazer uma nova camada, tá? Essa camada de vegetação, ela vai fazendo sombra, e ela vai... as folhas que vão caindo, as suas raízes vão entrando em decomposição com o passar do tempo e vão aumentando gradativamente essa camada de matéria orgânica, essa camada de humus. Percebam aqui, ó, que a camada de rocha vai diminuindo e vai aumentando a camada de solo, a camada de matéria orgânica que está aqui por cima, e vai aumentando a camada do solo. Isso, gente, durante muito tempo. Depois que o solo já tem uma quantidade, o solo já começou a ficar mais profundo, onde raízes mais profundas conseguem penetrar, e que esse solo já tem uma camada maior de matéria orgânica, então ele está propício ao desenvolvimento de árvores maiores, de maior porte, que necessitam de raízes mais profundas para poder manter o seu tamanho, tá? Então, isso aqui representa um desenvolvimento de um solo, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar várias outras imagens que podem ilustrar isso melhor. Então, o solo, ele apresenta algumas características, né? Aqui foram colocadas 4 características. A primeira, a permeabilidade, que é a capacidade que a água tem de penetrar nesse solo. Então, pense bem, se você está numa área de areia, né? Na praia ou num areial, ou até mesmo lá na sua casa, aquele monte de areia que ficou lá na construção. Quando você joga um pouco d'água nessa areia, o que acontece com a água? Ela não some rapidinho? Ela não escoa rapidinho? Se você já está numa área que ela é mais barrenta, né? Que é uma área que tem aquele barro que você aperta ele e ele forma uma bolinha e ele não desgruda, né? A gente poderia dizer ali que ele tem uma maior quantidade de argila. Quando você joga água nesse local, a água custa a passar, né? A água demora a passar, forma às vezes uma lagoinha, né? Forma uma poça d'água. Então, quanto mais fácil a água passar por um solo, mais permeável ele é. Quanto maior dificuldade a água tiver de escoar pelo solo, menor permeabilidade ele terá, tá bom? Outra característica é a porosidade.
A porosidade está relacionada ao tamanho do grão do solo, né? Vamos pegar novamente o exemplo da areia. Todos os grãozinhos de areia têm o mesmo tamanho? Não. Inclusive, a areia é classificada aí como areia grossa, areia fina, né? Se você pegar uma porção de terra do seu quintal, todos os pedacinhos, todas as partículas de terra terão ao mesmo tamanho? Não, né? E, inclusive, a partícula de terra é muito mais fina, muito menor do que a partícula de areia. Então, de acordo com o tamanho das partículas, esse solo também vai ter características diferentes. Ou seja, a água vai conseguir entrar mais fácil ou com maior dificuldade. O ar vai entrar mais fácil ou com maior dificuldade. Né? Vamos voltar lá ao exemplo da areia. Da areia e da terra. Né? Qual dos dois tem as partículas maiores? A areia ou a terra? A areia. Então, na areia, a água escorre mais rápido, o ar consegue penetrar de forma mais rápida, mais homogênea, né? Num terreno mais barrento, essa água demora mais a entrar, o ar também não está tão disperso, tá bom? Outra característica é a textura. A textura, ela está relacionada com a quantidade de material que está misturado ali naquele solo. Então, gente, por mais que você pense que uma areia ela é formada apenas de areia, a não ser que ela passou por um tratamento, por uma lavação, né? Aquela areia ela vai ter outros componentes lá dentro, né? Misturadas com ela. Assim, cada solo ele vai ter proporções diferentes de areia, de argila, de matéria orgânica, e isso vai dar a característica de cada solo, tá? Além disso, tem a coloração, que é uma outra característica. A coloração ela está diretamente relacionada à natureza da rocha matriz, da rocha mãe, que deu origem a esse solo, e também da quantidade de matéria orgânica. De forma bem geral, a gente pode dizer que quanto mais escuro é o solo, mais matéria orgânica ele tem. Mas assim é de forma bem geral, gente. Isso aí, para a gente poder avaliar isso aí e confirmar isso aí, a gente tem que fazer uma análise das características físicas e químicas daquele solo, para a gente poder identificar corretamente o que está presente ali. Mas, de forma geral, né, quando você pega no solo, se você sente que ele está mais esfarelento, a gente pode dizer que ele tem mais quantidade de areia. Se você pega no solo e você aperta, igual eu falei, e ele forma uma bolinha, ele forma aquele montinho na sua mão que não desmancha, você pode dizer que ele tem uma proporção maior de argila, por exemplo, do que aquele outro de areia. Né? E se ele tem uma coloração um pouco mais escura do que os outros com os quais você está comparando, pode ser que ele tenha mais quantidade de matéria orgânica, tá bom? E essas características do solo, elas vão dizer também quais serão os usos que o ser humano vai fazer desse solo. Então, por exemplo, um solo arenoso, ele é propício para plantar? Ué, depende. Depende do que você vai plantar. Então, por exemplo, existem várias plantas que gostam do solo arenoso, né? Tem outras plantas que não suportam o solo arenoso. Então, se você tiver um terreno que o solo lá é arenoso, você não vai plantar nesse solo arenoso uma planta que gosta de solo argiloso e vice-versa. Né? Você tem que saber quais são as características do seu solo para você poder escolher o que vai ser plantado ali. Outro exemplo. Para você construir uma casa, você fazer os alicerces, as fundações da casa, você tem que saber qual que é o tipo de solo. Porque se você for fazer um alicerce num solo arenoso, talvez você tenha que fazer um alicerce mais profundo, ou talvez a sua obra fique inviabilizada.
Então, devido aos custos, né, para poder fazer um bom alicerce. Então, dependendo das características do solo, ele poderá ser utilizado ou não para determinados fins, tá bom? É isso aí que falou aqui nesse último parágrafo ali. Então, vamos lá. Eu acho que agora já dá para responder as perguntas da semana 1, né? Primeira pergunta: quais materiais compõem o solo? Já falei, hein? O solo é formado por 4 materiais. Aí você volta lá no vídeo e completa aí. A questão número 2, né, vem falando sobre uma carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, onde ele falou que assim, ó, aqui na Terra dar-se-á nela tudo. Ou seja, daí que a gente tirou a expressão em plantando tudo dá. Será que isso é correto? Qualquer terra dá para plantar qualquer coisa? Todo solo é propício para agricultura? O que vocês acham? Respondam aí, tá bom? E na pergunta 3, né, tá falando que o professor Vinícius, ele retirou 3 amostras de solos diferentes na escola, né? E aí, lá no laboratório, ele levou para o laboratório e ao observar essas amostras com uma lupa, né? A lupa não é um microscópio, a lupa é uma lente de aumento, né? Aquela lente assim que a gente olha assim, né? Que os detetives utilizam, né? Não só os detetives, mas é folclórico, né? Então, com a ajuda de uma lupa, ele não encontrou diferenças entre esses solos. E aí, será que essas amostras são realmente iguais? O que a gente poderia fazer para determinar se essas amostras são iguais ou não? Será que dá para fazer algum teste? Você imaginaria o que poderia ser feito para poder determinar se esses solos são iguais ou não? Coloque aí na resposta. Mande sua dúvida para mim e a gente vai discutindo esse assunto aí, ok? Se você quiser saber mais, né, na apostila aí está indicando mais alguns vídeos para você assistir no YouTube. E no meu canal Ciência no Quintal, você também vai encontrar links de vídeos relacionados a essa matéria. Os links dos vídeos relacionados aos pets também estão lá, tá? Então, só entrar lá, Ciência no Quintal, no YouTube, Ciência no Quintal, ou procurar nas outras mídias sociais, ok? Até a próxima!